A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da nossa CPAD, a Revista do Povo Pentecostal, primeiro trimestre de 2021, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. Queremos ainda, antes de começar, desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Estamos gravando nesse período de festas de final de ano. Não podemos comemorar ainda como antigamente, abraçando, beijando, se reunindo, mas você e com os seus queridos tenham em Cristo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E essa lição de adultos, esse tema é sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na primeira lição, estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Lição número 2, 10 de janeiro de 2021. Texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Verdade prática: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Então, nós temos aí a atuação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O objetivo geral dessa aula é ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Objetivos específicos. Primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E terceiro objetivo, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. O ponto central dessa aula é: o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade
e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Tópico 1. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus, do Deus Trino e Uno. Já vimos na aula passada o Deus Pai, Filho e Espírito Santo formando um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. Então, essa salvação, esse projeto foi planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. Já vimos que o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, ele está entrelaçado com o Pai e com o Filho. Nós vimos a consubstancialidade das 3 pessoas da Trindade. Subtópico 1. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Pedro, logo depois de Hebreus, depois de Tiago, 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, com letra maiúscula, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós temos aqui as 3 pessoas da Trindade trabalhando no plano de salvação. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Isaías 32 e 15. É interessante nós lermos junto com os alunos a nossa revista, para que os alunos aprendam a procurar os textos e versículos a fim de ficarem experimentados na palavra. Isaías 32 e 15 diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, ou seja, falando da vida plena com a presença do Espírito Santo. Isaías 42, 1 e 2 também diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Aqui está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda
Isaías 61 e o versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Então veja que o Espírito do Senhor estava sobre ele, o Espírito Santo de Deus. E isso é confirmado no Novo Testamento. Mateus 12, 18, diz o seguinte, Mateus 12, 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu Espírito, com letra maiúscula, e anunciará aos gentios o juízo. Lucas 4, 18, também ele registra a presença do Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. Lucas 4, 18, está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os espíritos, em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja, o Espírito do Senhor, ele está citando o texto que nós lemos de Isaías. Então, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Está lá em Joel 2, 28, já havia essa promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Vamos ler Joel 2, 28, texto emblemático, mas que vale a pena a gente sempre ler e rememorar. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E aí, 29 também sobre os vossos servos e sobre as servas naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então, a plenitude do Espírito Santo na nova aliança já estava vastamente profetizado no Antigo Testamento. Tá? Então, era uma promessa messiânica, junto com a pessoa de Cristo, também estava prometido a pessoa do Espírito Santo. Subtópico 2, na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Isso aqui é muito importante. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta. Vamos ver lá Números 12 e 6. Números 12 e 6, que diz assim: Deus falando a Moisés, e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, aqui era uma capacitação para profeta, ou de liderança, como no caso de Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, naquele texto emblemático sobre os midianitas, né? Quando Deus se revela a Gideão,
Juízes 6:34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. Então aqui nós temos a capacitação para profeta, a capacitação para a liderança. Vamos ver também 1 Samuel, um pouquinho para frente, a unção de Davi, também bastante conhecida. 1 Samuel 16 e o versículo 13. 16:13 diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então aqui nós temos Davi sendo ungido para liderar o povo de Israel. Essas habilitações, ou essas habilitações, melhor dizendo, eram espirituais, tá? Como por exemplo em Números, que nós já lemos lá, mas vamos voltar em Números 11:25. Olha o que diz o texto, 11:25 de Números. Eu estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Números 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então veja aqui, o Espírito de Deus habilitando as pessoas para profetizarem. Ezequiel também fala sobre revelações, Ezequiel capítulo 8, um dos profetas maiores, bastante nosso conhecido dos cristãos. Veja, Ezequiel 8 e o versículo 3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então aqui nós temos Ezequiel recebendo revelações de Deus e também milagres, lá em 1 Reis 18, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis 18, verso 12, quando diz: e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então aqui nós temos um milagre acontecendo através de Elias, que havia ali Obadias guardando outros profetas, e mandaram buscar Elias para se apresentar diante do rei Acabe. Então, aqui nós temos milagres e também aptidões individuais, está lá em Êxodo, habilidades para liderança militar e política. Nós vemos isso em Zacarias, nós vemos isso lá com Josué e Zorobabel, vemos isso em Juízes. Então, na antiga aliança, o Espírito Santo agia habilitando as pessoas para tarefas específicas.
Agora o subtópico 3, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Quando Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Vejamos isso lá em Atos 2, no discurso de Pedro, ele fala sobre isso. Atos 2, versículo 32. Atos 2, 32 e 33, que diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então aqui ele está falando, do trabalho de Cristo, expiando o pecado do mundo, e da descida do Espírito Santo para comungar, para juntar a igreja do Senhor, Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então, essas revelações a que Jesus se refere, que os apóstolos ainda não estavam preparados para receber, porque somente o Espírito Santo no interior de cada cristão poderia então trazer as revelações das profundidades de Deus para os apóstolos e para toda a igreja. Então, resumindo esse tópico 1, a participação do Espírito Santo como promessa, ela é vista na promessa messiânica, ela é vista na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo, com a promessa de que as revelações seriam maiores através do Espírito Santo. Tópico número 2, o Espírito Santo consola e ensina. Então ele era uma promessa e agora nós temos aqui a ação do Espírito Santo, O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, um dos trabalhos do Espírito Santo foi lembrar os apóstolos, de tudo que Jesus havia dito. Tanto isto é verdade que eles escreveram os evangelhos, escreveram as cartas, o apóstolo João escreveu o evangelho de João, escreveu as 3 cartas, escreveu o Apocalipse, Pedro escreveu as suas 2 cartas, Tiago escreveu a sua carta, Mateus, Marcos, todos eles escreveram lembrados, pelo Espírito Santo de tudo aquilo que Jesus havia dito e feito, E para testificar da pessoa de Jesus. Então, primeiro subtópico, o Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho, com Jesus de Nazaré. O termo grego parácletos vem da preposição para ou pará, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar ou convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Então veja o significado aí desse
Parácletos. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo. João 14,16, se você puder abrir a sua Bíblia. Já lemos alguns, mas é bom lermos de novo. João 14,16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Parácletos, para que fique convosco para sempre. Versículo 26, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E no capítulo 16, verso 7 de João, ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Parácletos, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então aqui, só em João ele aparece 4 vezes, e também aparece como advogado lá na já citada primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, bastante conhecido de nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, um Parácletos, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja aqui, nós temos essa ideia de auxiliador, essa ideia de defensor, de advogado, A ideia de Paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Lembrando que os discípulos ficariam por um período sem a presença de Jesus de Nazaré, até a descida do Espírito Santo. Então imagine a ida de Jesus para o céu e o intervalo até a descida do Espírito Santo. Então a igreja, todos os discípulos de Cristo, eles ficariam se sentindo órfãos. Mas agora não, agora nenhum cristão está mais órfão. Nós temos o Espírito Santo nos auxiliando, nos ajudando em tempo integral. Eu só estou aqui ministrando essa aula porque o Espírito Santo está comigo, está com você e está nos capacitando para essa tarefa. Caso contrário, isso aqui não estaria acontecendo. Então, o Espírito Santo como consolador. Segundo subtópico, o Espírito Santo como ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade. Nós já vimos na primeira aula. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador, ou seja, outro da mesma espécie, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. Então vejamos João 6, verso 45. João 6 e 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, o Pai, ele também é ensinador, Jesus diz que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. Vejamos Mateus 4, Evangelho de Mateus,
capítulo 4. Eu sei que você vai ler com os seus alunos, mas vamos ler juntos também, né? Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Capítulo 7, 29 também diz, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, o ministério de ensino de Jesus, de modo que essa tarefa, ensinar, é parte também da atuação do Espírito Santo. E aí citando João 14, 25, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, o Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização, para a ministração da palavra ao coração dos pecadores. Subtópico 3. Além de consolador, além de ensinador, também ele é ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Um texto muito maravilhoso é Romanos 8, 26, que diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É a parte B de João 14, 26. Ninguém vai se lembrar de algo que não ouviu, que não viu, que não leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Lamentavelmente, há muitas pessoas com essa visão equivocada. Não, na hora que eu abrir a boca, o Espírito Santo vai encher. Vai encher de vazio, porque se a pessoa não leu, não estudou, não guardou a palavra no coração, ela não terá o que falar e vai acabar falando um monte de coisas desagradáveis. Então, é muito importante saber que o Espírito Santo, ele não é o nosso adivinhador, ele é o nosso ajudador. Eu e você, nós precisamos estudar, precisamos ler a palavra, precisamos nos preparar para aquela chamada que Deus nos fez. Resumindo então, esse tópico 2, o Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. Vamos ao tópico 3, rapidamente. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção,
O Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo. Quem convence a humanidade da necessidade da salvação é o Espírito Santo. Por isso é necessária a igreja evangelizar, os homens pregarem, as igrejas estarem abertas, que é para o Espírito Santo ter a liberdade de atuar na vida do ímpio. Subtópico 1. O Espírito Santo convence o homem, convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. João 8:46. João 8:46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Então veja, João 8:46, Jesus fazendo esse questionamento. Quem de vocês me convence de pecado? João 16:8, olha o que diz. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. 1 aos Coríntios 14:24. Abra sua Bíblia, homem de Deus, mulher de Deus. Aproveita para estudar junto. Você já vai preparado para a sua aula. João 14:24. Diz o texto: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então veja que haverá um convencimento pelo Espírito Santo. Tito 1, Timóteo, logo depois de Timóteo vem Tito capítulo 1, verso 9, que diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a santa doutrina, como para convencer os contradizentes. Convencer. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, conforme Romanos 3:23, que assim está escrito. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, em Adão e Eva, por causa da desobediência, toda a humanidade entrou e já nasceu no mundo em pecado, tá? Mas aí o que ele diz? Mas da incredulidade, isso é o pecado, tá? Do pecado porque não creem em mim, tá? Que é o que diz lá em João, João 16. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Então, todos os seres humanos, João 3:18, logo depois do texto áureo da Bíblia, João 3:16, João 3:18, ele já diz isso aqui, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê em Jesus já está condenado. Por quê? Porque está debaixo do pecado original de Adão e Eva. Só através de Jesus de Nazaré o homem se liberta do pecado da incredulidade, tá? Continuando, é o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu
estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Voltando lá para Tito, capítulo 3, o versículo 5, logo depois de 2 Timóteo vem a carta de Tito, antes de Filemão e antes de Hebreus. Estou te ajudando, hein? Estou facilitando para você, hein? Tito 3 e 5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo é quem torna as pessoas conscientes de que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Subtópico 2, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Nós já lemos lá em João 8,46, quando Jesus faz aquele questionamento para os seus acusadores: quem de vocês me convence de pecado? Veja, Jesus tinha, até então já estava na casa dos seus 31 anos, tá? Já tinha vivido bastante, todos conheciam Jesus ali na região de Nazaré, e ele pergunta para eles: quem de vós me convence de pecado? Ou seja, alguém me viu fazer alguma coisa errada durante os meus 30 anos de vida? Quem me convence de pecado? Então Jesus está dizendo: olha, eu vivi 30 anos, uma vida reta, justa, perfeita. Então quem de vocês aí fala que eu fiz alguma coisa errada? Então ele está dizendo isso aqui, que o Espírito Santo convence o mundo dessa justiça impecável de Cristo. Porque muitas pessoas ímpias e incrédulas alegam: não, Jesus é homem como nós, Jesus viveu como nós, Jesus ele teve uma vida normal. Até que ponto Jesus teve uma vida normal como a minha e como a sua? Nós temos que fazer a diferenciação. Jesus ele nunca pecou, Jesus ele nunca errou, Jesus ele teve uma vida íntegra em todos os sentidos, diferente de mim e de você, que já nascemos em pecado. Jesus ele foi gerado no ventre de uma mulher, a Maria, mas nem o homem participou na geração de Jesus. Então Jesus ele nasceu puro, ele foi santo desde o ventre da sua mãe. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus intercedendo por nós. Então o Espírito Santo ele convence a todos nós de que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Romanos 1 e verso 4, ele diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que o Espírito Santo é quem convence aos seres humanos de que Jesus Cristo ele é o Senhor. Hebreus 7:25, portanto, falando de Jesus, o sumo sacerdote eterno, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hoje Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você que cremos na pessoa bendita de Jesus. Então, ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador, o Espírito Santo, continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo, da integridade de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção
de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Nós já lemos 1 João 2, vamos repetir, versículo 1 e 2. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, todos os homens da terra que crerem no que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário e na sua ressurreição ao terceiro dia, então essas pessoas, elas serão livres de pecados pelo sangue glorioso de Jesus de Nazaré. Como diz o nosso professor Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus, né? Então o Espírito Santo convence o mundo da justiça e o Espírito Santo convence agora, subtópico 3, convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, ele está citando João 12, 31 e 33, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo na cruz. João capítulo 12, abra sua Bíblia, por gentileza, não perca essa oportunidade, talvez seja a sua última. João 12, 31 diz, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, está falando aqui Jesus da sua morte na cruz, todos atrairei a mim. Todos olhariam e olharão para a cruz de Cristo. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ainda João 14, 30, que eu penso que nós já lemos, mas, vamos ler de novo. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, conforme nós já lemos, é uma referência a Satanás e também aqueles que seriam usados pelo diabo para fazer tudo o que fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. E qual é esse julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos, Lá em Mateus 25, 41, Jesus fala sobre isso. Mateus 25 e o versículo 41, que diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui ele está falando do sermão profético, o fim do sermão profético e o castigo eterno daqueles que não se entregarem a Jesus de Nazaré. E lá em Apocalipse 20, 10, última referência, e com ela nós encerraremos essa segunda aula. Apocalipse 20, 10 diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aqui está falando do julgamento da trindade maligna, a besta, o falso profeta e a antiga serpente Satanás, O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo, entre aspas, é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás,
que já foi vencido por Jesus, através da sua morte e ressurreição. Que Deus te abençoe e te guarde. Aqui finalizamos a lição número 2, né? A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Não vamos orar que não dá tempo, mas um abraço apertado e até a próxima videoaula em nome de Jesus. Amém.